Bom dia pessoal, tudo bem? Então, me chamo Murilo, né? Para quem não sabe, eu sou subdiretor e eu vou tentar resumir aqui um pouco da minha história, né? Que desses 13 anos de atividade que eu tenho, que tem muita coisa que aconteceu, né? Muitas coisas aconteceram, coisas boas, coisas ruins, acertos, erros, né? Mas eu comecei a trabalhar com 16 anos, sou natural de Belém do Pará, né? Trabalhei em Vila dos Cabanos. Meu pai era funcionário da Albras, né, que é uma exportadora de alumínio. E eu comecei como auxiliar de tutor de informática em uma escola onde eu fazia o curso de informática, né. Eu me destaquei lá como aluno, então fui convidado para ser auxiliar de instrutor. Fui promovido a instrutor e quando instrutor eu fui convidado por um aluno para trabalhar com ele, né, na empresa dele, que ele tinha, era uma prestadora de serviço para a Albras, onde participava de licitações. Desenvolvi um programa para ele na época que ajudou bastante ele na empresa, né, em termos de fazer as licitações, passar as propostas. Então reduziu bastante o tempo que ele tinha para fazer essas propostas, em torno assim, de 90% do tempo para poder apresentar para a empresa, né, para participar da licitação. Só que eu já estava próximo dos meus 18 anos e eu tinha um sonho que era ser militar. E eu tinha avisado a ele que eu ia ficar o tempo que fosse necessário lá, mas o que após, quando eu completasse meus 18 anos, eu ia realmente servir as Forças Armadas. E assim aconteceu, né? Eu me alistei na aeronáutica, né? Servi aeronáutica por 4 anos, entrei como soldado, né? Então eu tinha esse grande sonho de ser militar, de ir para o meio do mato, saltar, enfim, tudo aquilo que a gente vê na televisão. Eu tinha vontade de fazer rapel, enfim. E eu eu deixei meu legado na aeronáutica, né, que até hoje, né, quem está em Belém, se for lá no primeiro esquadrão de transporte aéreo na base aérea de Belém, vai ver que tem uma placa no Museu Histórico lá, Soldado Padrão do ano de 2000. Eu como soldado desenvolvi um excelente trabalho, saí sem nenhuma punição disciplinar, né, da aeronáutica. E por que eu não fiquei na aeronáutica, já que era um sonho que eu tinha? Porque no decorrer desses 4 anos eu vi que não era nada daquilo que eu pensava, que o militarismo não era só uma ilusão, né? Eu achei que fosse uma coisa e foi totalmente diferente, né? E eu fiquei esses 4 anos lá, saí com uma mão na frente e outra atrás, né? Porque imagina um jovem com 22, 23 anos, ganhava um salário relativamente bom, e não tinha filho, não tinha nada, né? Não fazia supermercado em casa. Então eu ganhava um salário que era praticamente somente para mim. E eu fiz muitas coisas erradas durante esse período, ia muito para balada. Eu com 16 anos meu pai tinha me dado um carro, né? Não sou de família rica, pelo contrário, meu pai tinha condições de dar o mínimo de conforto pra gente, e com 16 anos ele deu um carro que era comigo e meu irmão, né? Ele fez as suas economias e deu de presente pra gente. E então, só pra você ter uma ideia assim como que era a minha vida, então meu pai ele sempre procurou dar o melhor pra gente, né? Dentro das suas possibilidades, evidentemente. Imagina eu com um cara com 18 anos, com carro, tendo um salário bom, o que eu ia fazer, né? Eu ia pra balada, ia curtir a vida. Eu bati o carro a primeira vez, meu pai foi lá e consertou, né? A segunda vez eu bati, ele teve que vender o carro dele para consertar o meu, ele acabou que ficou com o meu carro. E foi que começou realmente a minha decadência, né, na minha vida. Eu com 20 anos eu perdi a minha mãe. E para quem já perdeu mãe, pai, sabe que quando você perde um pai ou a mãe, a família se desestrutura de uma forma que você não tem ideia. E começaram a acontecer muitas coisas dentro de casa, meu irmão brigou com meu pai, eu briguei com meu irmão. Então assim, a família foi totalmente se desfazendo. Quando a gente menos percebeu, estava cada um por um lado. E foi nesse período que eu saí da aeronáutica, né? Eu já estava devendo horrores em bancos, feitos em empréstimos, cartões, enfim, já estava numa situação bem delicada. E eu acabei que eu fiquei sem carro e eu fiquei desempregado por 3 meses. E nesses 3 meses que eu fiquei desempregado, meu pai todo dia em casa, né? Ele já tinha constituído uma outra família, ele ia em casa, não deixava com que eu ficasse dormindo. Então todo dia 7, 6h30, 7 horas ele chegava em casa, ele me acordava para eu ir procurar um trabalho, procurar um emprego.
E o que eu fazia, né? O ponto de ônibus era perto de casa. Ele chegava com o carro, estacionava o carro, acordava, tomava banho, trocava de roupa, colocava uma pastinha debaixo do braço. Eu ia para o ponto de ônibus, eu ficava esperando ele sair do ponto de ônibus para eu voltar para casa para dormir. Eu não ia procurar trabalho. Só que quando eu cheguei a certo momento da minha vida que eu vi que eu precisava realmente de dinheiro, eu liguei para uma tia minha que ela trabalha nos Correios em Belém e ela faz a contratação direta, né, para as pessoas, para serviços temporários. E eu liguei para ela e falei que eu queria trabalhar, precisando trabalhar, não que eu estava precisando trabalhar, porque eu não tinha R$1 nem para comprar um pão. Foi quando ela, certo dia, me ligou, né, falou que tinha uma oportunidade para trabalhar na almoxarifada dos Correios. Já tinha me avisado que era para carregar peso. E eu falei, não, tia, nem que se fosse para limpar o chão, eu estou precisando de dinheiro, né? E eu peguei e eu aceitei e fui trabalhar nos Correios, né? E realmente era para carregar peso, né? Então, e muito peso por sinal. E até uma certa vez ela me viu carregando, eu pensei em desistir, tanto eu quanto um amigo meu que estava trabalhando comigo na época. Ela tinha que carregar uns armários de aço, né, bem pesados mesmo. E a gente estava muito cansado e eram 24 armários, daquele a gente estava no segundo, já não estava mais aguentando, então a gente pensou em desistir. Foi quando ela me viu, né, carregando, ela perguntou como é que eu estava, eu falei que estava cansado e tal. Ela falou assim, meu filho, eu falei que era para você carregar peso. Aí eu falei, tia, mas só não falou que era para carregar tanto peso, né? Eu falei, mas infelizmente é o que tem para hoje, né? Virou as costas e foi embora. E hoje até quando a gente se encontra, quando tu vou na casa dela, a gente algumas vezes relembra desses momentos. Ela não lembra, mas eu lembro, né? Mas enfim, eu fiquei esses 3 meses trabalhando nos Correios, né, com um trabalho realmente pesado, né? Eu já estava fazendo faculdade na época, eu não sou formado, tá? Fiz até o 2º ano de administração, eu parei por opção, porque na época eu já estava trabalhando nessa atividade, né? E o que estava me dando mais retorno, né, era o trabalho. E eu fiquei esses 3 meses lá, foi quando eu saí, uma quinta-feira. Meu pai tinha acabado de ser pai, né? Eu tinha ganhado uma irmãzinha, fui visitá-lo num domingo, né? Minto numa segunda-feira, e ele me entregou um jornal. E falou assim, ó, você já vai procurar trabalho que você já está desempregado. Foi quando eu peguei o jornal, umas 4 horas da tarde, eu olhei e vi um anúncio destacado, preto, em negrito. E eu falei, ó, pai, tem esse aqui, né? Tem esse anúncio aqui. E até hoje, 6 horas da tarde, então eu vou aproveitar e vou lá. E do jeito que estava eu fui de camisa, né? Camiseta, calça e chinela, que nos falava que tinha que passar pela entrevista. E quando eu fui deixar o currículo lá na empresa, lá em Nazaré, né? A recepcionista falou assim, ó, você já aguarda que você tem que passar por uma entrevista, né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi olhar pro pé, porque eu tava de chinelo. Falei, pô, na primeira entrevista de emprego já vou de calça jeans, camiseta e chinela, né? Não vai dar certo, mas pediram para eu entrar numa sala e aguardar que eu ser chamado. E assim eu passei por uma entrevista. Quem me entrevistou foi o Almazan, né, que é subdiretor também hoje. Ele me fez umas perguntas e eu lembro uma pergunta que ele me fez, qual era o meu sonho, né? Quais eram os meus objetivos. Eu falei, cara, eu preciso de dinheiro, eu quero ter status, quero comprar meu carro, quero comprar minha casa, né? E assim ele me selecionou, né? Participei de um treinamento na terça-feira logo em seguida. Já tive minhas primeiras dificuldades, porque ele falava que eu tinha que ir de gravata, camisa social, calça social. Eu não tinha essa roupa, eu nunca imaginei na vida usar essas roupas, né? Então eu tive que acordar mais cedo, fui na casa do meu primo, peguei o sapato, o cinto dele, a calça e a camisa, né, para ir para o treinamento. A calça eu tinha, porque era a calça dos 15 anos da minha irmã, eu já estava com 23 anos, então vocês imaginam a calça, né? E fui na casa do meu avô e peguei a gravata dele, né? Que meu avô morreu e a gravata até hoje lá em Belém, né? Para guardar de recordação. E aconteceu um fato interessante que quando foi no período da tarde, eu cheguei atrasado 5 minutos, né? E a recepcionista falou que o gerente tinha falado que não ia deixar ninguém entrar atrasado. Foi aí que começou realmente a minha história de persistência, né? Eu lembro que eu dei 2, 3 passos para frente
e eu ia embora para casa. Foi quando alguma coisa assim deu um estalo e me falou assim, cara, volta lá. E eu tentei entrar no treinamento novamente, né? Que eu pedi pra recepção e falei, pô, posso ir pelo menos no banheiro? E o banheiro ficava, a porta da sala de treinamento era justamente em frente ao banheiro. Ela falou, não, tudo bem, pode ir. Só que na verdade eu não ia pro banheiro, eu ia tentar entrar na sala. E quando eu bati na porta, o divisional na época, que hoje não está mais na atividade, ele fechou a porta na minha cara e falou que eu não podia entrar porque eu tinha chegado atrasado. E eu entrei no banheiro e eu queria de fato entrar. Eu falei, agora ele mexeu comigo, agora eu vou ter que entrar. E eu entrei no banheiro e fiquei pensando, eu queria encontrar o Almazan, não conhecia, não sabia o nome dele, não sabia de nada. Eu queria encontrar o Almazan, que era o cara que tinha me selecionado. Eu tinha comigo que eles, né, o Almazan, as pessoas que estavam selecionando eram pessoas que eram donos de escola que estavam apenas colocando, né, minhoquinha na nossa cabeça para poder fazer matrícula para eles. Era isso que eu pensava. Não achava que tinha crescimento de fato. E eu olhei, né, para fora do banheiro no corredor e eu vi o Fabiano. Eu fui falar com o Fabiano, ele falou que não poderia entrar também, né, que era para eu atender um outro anúncio. E eu não me contive, não me aceitei a situação, voltei para o banheiro e fiquei pensando o que eu ia fazer. Eu sabia que quanto mais tempo demorasse, mais difícil ficaria para eu entrar na sala. Foi quando eu coloquei de volta a cabeça de fora da porta, eu vi o Almazan vindo no final do corredor e eu fui pedir para ele me colocar de volta no corredor, na sala de treinamento. Ele falou que não ia conseguir porque ele era distrital, eu nem sabia o que era, né? E que quem estava dando treinamento era o divisional, então não tinha como ele me colocar de volta porque era o divisional que decidia. Aí eu pedi para ele, pelo amor de Deus, para que ele me colocasse de volta. Foi quando ele me levou na sala, ele bateu na porta, a pessoa que estava lá dentro já tinha falado, ele falou assim, ó, ele não vai entrar porque ele chegou atrasado, né? Então, como eu já estava com não, realmente eu pedi para me justificar pelo menos o porquê que eu tinha chegado atrasado. Confesso a vocês que no momento eu inventei uma história, né? Porque eu cheguei atrasado foi por pura displicência minha, preguiça, certo? Que eu calculei o tempo do ônibus até a casa da minha tia, que eu fui almoçar que não tinha dinheiro para almoçar, e não calculei o tempo que era do ônibus até a escola, enfim. Eu inventei uma história, ele pediu para eu entrar e justificar isso para a equipe. Na verdade, na época eram 60 e poucas pessoas na sala, no treinamento, né? E eles pediram para que eu fosse realmente, que eu né, explicasse para a equipe, né, para o grupo, porque eu tinha chegado atrasado, e eles iam decidir se eu ia ficar ou não no treinamento. Eu expliquei a mesma história, evidentemente que eu menti, confesso que eu menti, que eu precisava ficar, né, não que isso esteja sendo uma coisa boa que eu tenha feito, mas foi o que me fez estar aqui hoje. E eu expliquei, as pessoas, e o John Rabbit perguntou, né, o divisional na época perguntou falou, ó, vocês vão decidir se ele vai ficar ou não. Se vocês ficarem, se vocês permitirem com que ele fique, não vai ter exceção. Se alguém chegar atrasado, não vai ter como entrar, tá? Mas só lembre que ele é o concorrente de vocês, então pense muito bem se vocês vão deixar ele ficar ou não, tá? O pessoal acabou que deixou ficar e ele ainda voltou a ratificar o que tinha colocado. Lembrem que ele é concorrente de vocês, né? Então, pessoal, dessas 60 pessoas, saíram 40 para a parte prática, certo? E dessas 40, só tem eu na atividade, certo? Então, a decisão que eu tomei ali 2, 3 segundos da minha vida de voltar para o treinamento foi o que me fez estar aqui hoje, conversando com vocês, falando um pouco da minha história. A minha história ela é bem longa, aconteceram muitas coisas que me fizeram estar aqui hoje, muitos erros e acertos, como eu falei para vocês, mas na época que eu iniciei a atividade, nós não tínhamos registro em carteira, não tínhamos salário, não tínhamos vale transporte para ir voltar para casa, né? Eu também estou aqui por um erro que eu cometi na prova, né? Porque a última fase do treinamento era chamada virada, era onde os gerentes passavam cargos e salários, né? E falavam que tinha um assessor comum e um assessor expansão. O assessor comum, ele tinha registro em carteira, salário, vale transporte para voltar para casa, comissões, só que não tinha o crescimento. E o assessor expansão, ele não tinha registro em carteira, não tinha salário, não tinha vale transporte para voltar para casa, ele só era comissionado e tinha o crescimento. Eu juro para vocês que eu não entendi isso. Acho que Deus tapou meus ouvidos nesse momento e falou assim, cara, não houve isso. Porque se eu tivesse entendido isso na hora que foi passado, eu teria colocado assessor comum,
que era o cara que tinha todos os benefícios que a CLT prevê, mais comissão. Só que eu entendi que o assessor comum, ele além de ter tudo que a CLT prevê, ele tinha um crescimento também. Eu falei, pô, esse cara que eu, né, que, ou melhor, que não tinha isso, né? Eu achava que o assessor expansão que tinha, né? Eu achava que o assessor expansão tinha salário, tinha tudo que a CLT prevê e mais o crescimento. Eu falei, pô, esse cara que eu quero ser, assessor expansão, né? Que já que o comum não tinha crescimento e eu queria crescimento. Então eu peguei e eu falei, coloquei na prova, né? A última pergunta da prova era: você quer ser um assessor comum ou um assessor expansão e por quê? Eu falei, quero ser assessor expansão, porque eu quero ter dinheiro, quero ter o crescimento, que é o mais importante, e eu fui selecionado, né? Então foi um erro também que talvez Deus me fez cometer naquele momento para eu estar aqui hoje conversando com vocês, falando um pouco da minha história para vocês, né? Então, gente, eu realmente eu tive 4 meses de trabalho em Belém. Eu não era um bom assessor. Em 4 meses eu tive o total de 3 matrículas, certo? Meu primeiro salário dentro da atividade foi R$ 79,10, eu nunca esqueço, né? Que foi pagamento apenas de uma matrícula que eu fiz nos primeiros 30 dias. Né? Então, assim, eu lembro que eu peguei esses R$ 79,10, eu desci, né? Porque o nosso departamento era um anexo à escola na época. Eu desci, lembro que eu joguei esses 10 centavos para cima e chutei. Eu falei que nunca mais ia ganhar aquilo na minha vida. E eu fui convidado, né, pelo Fabiano, né? E eu era muito relutante em ir para Barcarena e trabalhar em Vila dos Cabanos. E eu já tinha um conhecimento lá, porque tinha casa lá, inclusive. E eu sempre relutei de ir para lá, né? E no dia 8 de janeiro o Fabiano literalmente me pegou pelo braço e falou assim: hoje você vai para Barcarena. E assim eu aceitei o convite, meio que, né, forçado, e eu fui para Barcarena, onde foi lá que todo o trabalho do Murilo começou a se desenvolver, né? Eu fui para lá como assessor 2 estrelas para Barcarena, não tínhamos departamento lá, era apenas 2 pessoas na administração, uma recepcionista e administrativa, um professor e eu no marketing, né? Então todos os meus cargos eu conquistei em Barcarena. Eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, um carinho muito grande por essa escola, e sempre quando eu posso eu vou visitar a escola, porque eu acho não, tenho certeza que muita coisa que tem ali foi fruto do meu trabalho também, né, de toda uma equipe. E foi lá que eu peguei meu cargo de sênior, supervisor, meu lançamento, bati cota lá, fui gerente de Barcarena por um tempo. Foi quando fui convidado a voltar para Belém, né, para assumir a escola de Belém, certo? Onde conquistei meu cargo divisional, fui divisional de Belém também, em Nazaré. E quando eu tive o convite para vir fazer a abertura em 2010, né, como sócio já aqui de São Luís, no Maranhão, né, onde aconteceram várias coisas aqui também, que não vou contar agora porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas aconteceram coisas que você não tem ideia que aconteceram comigo aqui, que para me testar, para ver quanto que eu queria, né? Mas só para você ter uma ideia, eu fiquei cerca de 2 meses, 1 a 2 meses aí, 2 meses comendo miojo de almoço e janta, porque eu não tinha mais dinheiro para colocar na escola. Também bati carro aqui, fiquei sem carro por 6 meses, então aconteceram perdi literalmente dinheiro, né, em espécie, perdi R$ 1.155, então assim, aconteceram várias coisas que tentaram me desviar do meu objetivo, mas eu fui persistente, porque o meu sonho era maior do que toda e qualquer dificuldade, né? E nós, né, o Fabiano deu uma reunião aqui que me levantou, que ele viu que eu estava realmente destruído, e fui à igreja, orei, pedi o direcionamento de Deus, né? Ele me ajudou muito também, e foi quando as coisas realmente começaram a melhorar e muito, né? Então, com 9 meses de escola, aqui nós já estávamos com 1.000 alunos matriculados. Só para vocês terem uma ideia, então, de quanto a gente evoluiu aqui em São Luís em pouco tempo, né? Então, assim, gente, é o meu recado que eu deixo para vocês: não desistam do sonho de vocês, tá? Tome muito cuidado nas decisões que vocês tomam na vida de vocês, que ela pode influenciar de uma forma positiva ou negativa para o futuro de vocês. Foram várias decisões que eu tomei nesses 13 anos de atividade que me fizeram estar aqui hoje. E eu tive todos os motivos do mundo para desistir. E eu sempre confiei em Deus, né? Coloquei na frente de todos os meus projetos, persisti nos meus ideais, e hoje eu estou aqui, né? Poderia ter voltado para casa quando a recepcionista me falou que eu não poderia mais entrar. Eu poderia ter voltado para casa, e eu, às vezes
somente à noite eu paro, eu fico pensando o que eu estaria fazendo da minha vida se eu não tivesse tomado aquela decisão naquele dia, né? Agosto de 2003, não lembro exatamente o dia, mas agosto de 2003 foi quando eu atendi meu anúncio, tá? Então tome cuidado, gente, nas decisões que vocês tomam na vida de vocês. Quanto mais vocês pedirem da vida, mais ela vai cobrar de vocês. Estejam preparados para as provações, tá? Vocês vão estar sempre passando por provações. As dificuldades já servem para nos trazer aprendizado também. Então encarem com alegria as adversidades, porque são elas que nos trazem aprendizado, tá? Então esse é o recado que eu deixo para vocês. E uma outra oportunidade eu conto mais da minha vida, porque tem muita coisa, né, que aconteceu, tá? Que acho interessante enfatizar também, mas devido ao tempo não dá para a gente contar tudo aqui, senão eu vou ficar aí 3, 4, 5 horas passando tudo que aconteceu comigo. Mas esse é o recado que eu deixo para vocês. Tomem cuidado nas decisões que vocês tomam na vida de vocês. Se você está sentado aí hoje, tá ouvindo vendo esse vídeo, é porque Deus te colocou aí e tem um propósito para você. Então não desperdice a oportunidade. A Minds não é a melhor empresa do mundo para se trabalhar, não. Mas eu falo que aqui eu já conquistei muita coisa aqui dessa empresa. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Sou suspeito para falar, porque hoje eu me tornei, além de um funcionário, sou um franqueado também. Sou franqueado das 3 escolas aqui de São Luís, Renascença Come Calhau, Jockey e Frei Serafino em Teresina e Florianópolis, né? E estamos com a previsão de abertura da Imperatriz também. Então, se eu aqui com 4 meses tinha somente 3 matrículas na empresa, consegui, imagina você que está começando agora aí, que já fez muito mais do que eu fiz nesses 4 meses de trabalho. Então, se eu conseguir, por que você não pode conseguir? Porque a diferença que está... eu que estou falando aqui, gravando esse vídeo para vocês que estão sentados aí agora ouvindo, só tem uma diferença entre nós, eu e vocês que estão ouvindo aí, é porque eu atendi meu anúncio primeiro, só isso, tá? Então que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham uma semana aí de muitas bênçãos. Trabalhem, gente, tá? Trabalhem e trabalhem. A gente tem aquela musiquinha que a gente canta, que com trabalho o resultado sempre sai. Então é com trabalho que a gente vai conquistar tudo que a gente quer hoje, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê na convenção lá em Florianópolis.